cumprimento os amados adolescentes da Assembleia de Deus de Missão Distrito Federal, com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que é uma alegria muito especial para estar aqui com você nesse dia 25 de dezembro, para nós fecharmos a última lição do ano de 2020, cujo título é As Igrejas Hoje. Mas antes de começar a nossa lição propriamente dita, nossa lição, como já falamos, de número 13, eu gostaria de convidar a todos que nós fizéssemos uma oração. Não somente os adolescentes da Assembleia de Deus, mas aqueles que também irão, tocados pelo Espírito Santo, assistir essa videoaula. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de amor, único e verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas. Nós lhe agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui num dia tão especial para fecharmos essa última aula junto com nossos adolescentes, com aqueles que vão assistir ela também, tocados pelo Seu Espírito Santo. Te pedimos, Pai, que o Seu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, que não seja a minha voz as pessoas escutar, mas sim a voz, Pai, do Teu Santo Espírito, e que a Tua graça seja derramada sobre aqueles que estão assistindo essa videoaula, e que eles possam, assim como eu também, aprender mais do Senhor nesse dia. Pai, retira todo o impedimento para que o foco esteja nessa teleaula e que nós possamos, Pai, sair daqui, Pai, regozijados, aprendendo mais um pouco dessa palavra tão especial e de tudo que o Senhor tem para cada um de nós essa manhã. Desejamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como já falamos, a nossa lição é número 13 e o título As Igrejas Hoje. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 12, de 12 a 20, e diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, porque sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? O nosso destaque se encontra em 1 Coríntios 12, 12, que diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo. Ou seja, existe um só corpo, cujo cabeça é Jesus. Porém, Deus colocou a cada um de nós nesse corpo, e cada um de nós temos uma função muito importante. Basta nós entendermos qual é essa importância, e isso nós temos que buscar diante de Deus, para que nós venhamos em união e comunhão, nunca nos esquecendo que somos um só corpo e a importância desse corpo para o crescimento do reino de Deus. Os objetivos da lição são o seguinte: destacar as várias ondas do pentecostalismo no Brasil que fizeram surgir as novas igrejas, identificar para os alunos as origens e as raízes da Assembleia de Deus do Brasil, ressaltar os principais equívocos doutrinários do neopentecostalismo. Os equívocos na história do cristianismo acontecem porque, apesar de a igreja se dividir, ser divinamente instituída, é humanamente constituída. E apesar da Bíblia ser divinamente inspirada, ela é humanamente lida. Por isso, uns erram por fraqueza, outros por má interpretação da Bíblia e outros ainda pela falta de conversão. Tem muitas pessoas que estão na igreja, elas são convencidas, mas elas não estão ainda convertidas. E outras, infelizmente, por desconhecimento da palavra de Deus, cometem erros que, se verdadeiramente conhecesse a palavra de Deus, saberiam que, embora ela seja ou tenha sido escrita por homens, ela é divinamente inspirada. Então vamos entender isso, vamos procurar ler a palavra de Deus, vamos procurar meditar nela para que nós não venhamos, adolescentes, cometer erros ou ser enganados por pessoas que se dizem cristão, mas que muitas vezes não têm conhecimento nenhum.
elas mudam a palavra de Deus por causa dos seus ideais, por causa dos seus preconceitos e suas suposições. Mas existem homens de Deus que também cometem erros, sim. Nós somos seres humanos e podemos cometer erros. Existem homens que foram muito usados por Deus, mas que também cometeram alguns erros. Mas que voltaram atrás, se arrependeram, pediram perdão e começaram uma nova caminhada fazendo aquilo que é correto. Não usando a palavra de Deus por seu bel prazer ou da maneira que eles acham que deve ser usado. Por isso, adolescente, a importância de você conhecer a palavra de Deus para fazer a diferença aonde você estiver. No início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem protestante, embora tivesse várias pessoas de origem protestante no Brasil, o Brasil ainda era totalmente um país católico. Nos países era ainda quase, como já falou, totalmente católico. Foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão do crescimento do evangelho no Brasil. Por quê? Porque até então a palavra ficava retida à mão do clero. E depois que o movimento pentecostal surgiu, foi disseminado que era necessário a pessoa conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus estava disposta a cada pessoa que quisesse ter conhecimento dela. E através das várias traduções, através de várias coisas, acontecimentos que aconteceram ao longo da história, esse movimento ele veio a fortalecer mais a fé das pessoas e mostrar para elas que, como já falamos, nesse corpo cada uma tinha a importância e que o cabeça era Jesus e não homens, como muitos diziam ser representantes de algo que não eram, porque não traziam uma doutrina correta para aqueles que buscavam, que tinham sede de verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. O avanço do evangelho, da evangelização do nosso país se deve, sem dúvida, ao pentecostalismo, como já falamos, e especialmente a sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus. A origem da Assembleia de Deus no Brasil está intimamente ligada ao reavivamento espiritual que marcou o mundo no início do século XX, iniciado na América do Norte e que teve como seu maior expoente o avivamento na Rua Azusa. Às vezes nós pensamos que algo que nós fazemos ou algo que acontece espiritualmente em outro país, como aconteceu aqui na Inglaterra, nós pensamos que não vai modificar nada na nossa vida. Mas se nós estivermos ligados espiritualmente, se tivermos discernimento espiritualmente, nós vamos ver como Deus agiu, como Deus tem agido e como Deus vai agir ainda. Por isso, adolescente, a importância de você procurar a comunhão com o Senhor, estudar a palavra de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, aqueles que ainda não têm, para poder verdadeiramente viver uma vida na presença do Senhor e em prol do seu reino. O pentecostalismo no Brasil, nosso primeiro tópico dos 3 que nós vamos estudar. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam lá em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade, do batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação e da atualidade dos dons espirituais. Olha a importância. 2 jovens. Você, adolescente, você pode ser utilizado por Deus no momento certo, no tempo de Deus, para fazer diferença nesse mundo. Esses 2 jovens, eles fizeram diferença. Vocês também podem fazer diferença. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a estabelecer-se em todas as vilas, cidades e até alcançar grandes centros urbanos, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Em virtude do seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer a diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada no Brasil, que era um país predominantemente católico, que o Brasil poderia vir se tornar no futuro uma nação protestante.
Hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos 25% da população brasileira. Mais de 45 milhões de pessoas, sendo mais de um terço deles assembleianos. Isso faz da Assembleia de Deus no Brasil o maior movimento pentecostal do mundo. Vejam a importância de nós conhecermos a origem da nossa igreja, de nós conhecermos a origem do pentecostalismo, de nós conhecermos os planos de Deus para uma nação, como ele fez no Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quando os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg fundaram a primeira igreja pentecostal do Brasil, em 18 de julho de 1911, eles escolheram o nome de Missão Apostólica. Foi inspirado no avivamento Azusa, sob a liderança do pastor afro-americano William J. Seymour. Apesar de ter sido incendiados pela chama pentecostal em Chicago, foi na Azusa que Berg e Wingre naturalmente se inspiraram a escolher o nome da igreja. Anos depois, Gunnar Wingre e Daniel Berg, agora acompanhados de dois missionários, Otto Nelson e Samuel Nilsson, acharam por bem mudar o nome da igreja de Missão da Fé Apostólica para Assembleia de Deus. Por que essa mudança? Eles foram incendiados quando o movimento pentecostal se espalhou pelos Estados Unidos. O que aconteceu? Quando o movimento se espalhou pelos Estados Unidos, muitas igrejas tradicionais nos Estados Unidos, elas acabaram excluindo esses membros que aderiram ao pentecostalismo. E eles pegaram e criaram outras pequenas igrejas. Isso foi até 1914. De 1901 a 1914, surgiu esses pequenos movimentos. E aí, em 2 de abril de 1914, eles decidiram se unir a essas pequenas igrejas e criar uma única igreja, cuja denominação foi Assembleia de Deus. Por isso, então, Daniel Berg e Gunnar Wingre resolveram trocar o nome de Missão da Fé Apostólica para Assembleia de Deus, cujo nome é até hoje. Novas igrejas. Desde a chegada do movimento pentecostal no Brasil, 3 ondas já se passaram. A primeira onda foi de 1910 a 1950, quando a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Esta última, porém, anos depois de sua fundação, passou a manifestar crenças que fazem com que hoje muitos evangélicos não a considerem evangélicos. A segunda onda foi de 1950 a 1975 e foi marcada pelas cruzadas evangélicas, de evangelismo, cura divina. A inspiração veio dos Estados Unidos. Ali nesse período, grandes nomes surgiram com ministérios de cura, como T.L. Osborne e Oral Roberts. No Brasil, influenciados por esses movimentos, nasceram movimentos evangélicos e itinerantes que se tornaram igrejas. O primeiro foi o seguinte, isso aqui é muito especial para vocês saberem a origem de muitas igrejas que nós não sabemos. O primeiro foi a Cruzada Nacional da Evangelização, 1950, que se tornou a Igreja do Evangelho Quadrangular, denominação que já existia nos Estados Unidos. Depois surgiu o Brasil para Cristo, fundado em 1955 pelo ex-diácono da Assembleia de Deus, Manuel de Mello. A Igreja da Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro por um descendente do pioneiro do avivamento de Azusa. A Igreja Deus e Amor, fundada pelo ex-assembleano Davi Miranda, e a Casa da Bênção, em 1964. Todos esses movimentos começaram com cruzadas de cura divina e exorcismo, ou seja, libertação. Nessa época também surgiu as primeiras grandes cruzadas evangelísticas nas Assembleias de Deus e o movimento Renovação nas igrejas tradicionais, Convenção Batista Nacional, em 1965, com Enéas Tognini, e a Igreja Presbiteriana Renovada, em 1975. Até o movimento católico carismático surgiu nessa época, em 1967. A terceira onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começou ao final dos anos 70 e perdura até hoje. Agora tem algo muito especial que nós vamos estudar aqui para você entender coisas que estão acontecendo na atualidade. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O modismo de nossa época. Algumas igrejas neopentecostal são caracterizadas por erros como modismos teológicos, criação de novas doutrinas sem base bíblica, ou seja, o homem
a seu bel prazer, para satisfazer os seus desejos, para poder que seus planos sejam concretizados, não os planos de Deus na terra. Ele muitas vezes o evangelho ou distorce ele para que seus planos que não são direcionados por Deus, são planos muitas vezes diabólicos e carnais, venham tornar a igreja uma igreja secretista, trazendo coisas de outras religiões e misturando com o cristianismo. Inconsistências doutrinárias, o uso de elementos de toque na liturgia, fotos, rosas, etc. A ênfase no exorcismo, teologia da prosperidade e, em alguns casos, o secretismo religioso, como já falamos. A absurda mistura de princípios de outras religiões com o cristianismo. Exemplo, coisas ligadas ao espiritismo misturada com o cristianismo. Vejamos dois exemplos de modismo que têm afetado algumas igrejas neopentecostal. A teologia da maldição hereditária e o uso indiscriminado do azeite. A teologia da maldição hereditária declara insuficiente a obra de Cristo na vida das pessoas, pois afirma que depois de salvo por Jesus, o cristão deve desenterrar o seu passado, ver todos os erros que aconteceu com os seus antepassados e que eles acreditam que esses erros estão influenciando na vida da pessoa hoje. Isso é um absurdo, isso é um erro, isso não está correto. Nós estamos fazendo com que o sacrifício de Jesus não seja um sacrifício perfeito, mas seja um sacrifício imperfeito e que necessita da ação humana, de uma regressão, para que ele seja verdadeiramente completado na minha vida e na sua vida. Olha o erro aí. Por isso da importância de nós conhecermos a palavra de Deus profundamente, aquilo que Deus verdadeiramente diz na sua palavra. Não somente ler ela de forma humana, mas ler a palavra de Deus de forma espiritual. Paulo nos diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nós precisamos que o autor, que o Espírito Santo de Deus, que ele venha nos direcionar, que ele venha nos esclarecer aquilo que Deus está falando em determinado texto, para que não venhamos cair nessas ciladas de coisas que os homens estão introduzindo na igreja do Senhor, agindo erradamente nos tempos e nos dias atuais. Além de não ter base bíblica, essas teologias defendem um princípio quase reencarnacionista e que estabelecendo um karma na vida das pessoas a partir de seus parentes. Olha o que nos diz em 2 Coríntios 5,17. Só para os irmãos ter conhecimento aqui. 2 Coríntios 5,17, para vocês verem como as pessoas distorcem as coisas. E muitas vezes nós não entendemos o porquê das coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós trazemos lutas para nossas vidas por não entender o que verdadeiramente Deus está falando ou o que verdadeiramente Deus quer falar conosco. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Já passou. Jesus já perdoou nossos pecados. Jesus já quebrou toda e qualquer maldição sobre a minha vida e sobre a sua vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, estude a palavra de Deus. Procure estar atentos para que não venha cair nessas ciladas. Amém? Textos como Êxodo 25 e 6 não falam da extensão do juízo divino, mas da duração sempre que houver necessidade. Em outras palavras, sempre que houver necessidade de juízo, haverá juízo. Os justos que são filhos de pais ímpios não pagarão pelo pecado dos pais, ou seja, quem paga pelo pecado é aquele que errou. Quem paga por seus erros é aquele que cometeu o erro. Não alguém que é inocente, que vive na direção de Deus, vai pagar por o pecado de alguém que fez lá no passado. Isso é anátema. Isso não é algo que vem de Deus. Isso é algo que foi criado pelo homem para fazer com que você pense que essas coisas novas são corretas, são importantes. Por isso, adolescente, preste atenção
Medite na palavra do Senhor, mantenha-se atualizado na palavra do Senhor. Não é errado nós pegarmos alguns livros de apoio, mas nós não podemos deixar que esses livros de apoio sejam a base da nossa doutrina cristã, sejam a base do nosso viver diário. A base do nosso viver diário é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A responsabilidade é pessoal. Para ficar ainda mais claro, o ideal é que nós vamos ler todo o capítulo de Ezequiel 18, 19 e 20, para nós entendermos o que realmente Deus está falando nisso. Cada um de nós tem responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos, não as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas podem sofrer a consequência dos nossos erros, sim. Por exemplo, se eu comprar algo que eu não tenho condições de comprar, vai faltar dinheiro na minha casa para mim comprar outras coisas necessárias e a minha família pode passar fome. Mas a minha família está passando fome por um erro que eu cometi, consequências do meu erro. Não tem nada a ver com algo hereditário que aconteceu lá no passado. Que um parente meu comprava coisas que não precisava, ficava sem dinheiro e a família dele passava fome e por isso a minha está passando dificuldade hoje. Não. Se há alguma dificuldade na sua família, na minha família, é por causa de erros que nós estamos cometendo nesse momento, por causa de pecados que nós estamos cometendo nesse momento. E quem vai pagar o preço desse pecado é quem cometeu. Mas muitas vezes as consequências podem atingir pessoas que estão à nossa volta. Espero que vocês tenham entendido. O uso indiscriminado do óleo de unção é antibíblico. A única aplicação possível está clarificada em Tiago 5,14. No tempo antigo, do Antigo Testamento, o óleo tinha outras aplicações, mas no Novo Testamento, seu uso nas atividades religiosas da igreja passa a ser muito específico. O texto bíblico é claro: deve-se ungir apenas as pessoas que estão enfermas. Se tem alguém doente entre vós, chama os presbíteros, unjam com óleo e faça a oração da cura em nome do Senhor. E não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que ungir a parte que está doendo, como muitos estão trazendo, dizendo que tem que ungir a parte que está doendo. Imagina se a pessoa está com a ferida aberta, você coloca um óleo lá, e essa ferida ela pode infeccionar, pode pegar uma bactéria. Então temos que ter muito cuidado disso aí, de trazer muitas vezes coisas que são antibíblicas e para satisfazer, às vezes, o prazer ou o desejo de uma pessoa que está doente. Não. A palavra diz que nós temos que ungir o doente, não o local onde que está a doença. 2. Essa unção com óleo deve ser feita em nome do Senhor, como já falamos, e deve ser efetuada apenas pelos obreiros da igreja e acompanhada de uma oração pela cura, como se encontra em Tiago 14, 15. Outro detalhe, não há nenhuma orientação, como já falamos, para que a unção seja feita exatamente sobre o lugar da enfermidade. Mas as pessoas se passam a disfarçar para dizer que eu sou bonzinho, que eu posso, que eu faço, fazem coisas que não são orientações do Senhor na sua palavra. A unção com qualquer outro propósito não é válida, ou seja, ungir territórios, carros, casas, endemoniados, é absolutamente antibíblica. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Adolescente, você que está nos escutando, assistindo essa videoaula, para que você não seja engodado, para que você não seja enganado e aprenda coisas erradas. No Antigo Testamento, a unção com óleo sobre pessoas por outros objetivos que não a cura. Existia, que era a consagração de reis, por exemplo, mas era no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não vamos encontrar mais isso. A unção sobre objetos era atividades comuns. Porém, agora, na Nova Aliança, não é necessário mais isso. Porém, não há nenhuma passagem do Novo Testamento que justifique o uso desse tipo de unção nos dias de hoje, como já falamos. Portanto, qualquer pessoa que se arvorar a ungir as pessoas sem se enquadrar com o ensino bíblico do Novo Testamento, está errado. Então, vamos prestar atenção, vamos estudar a palavra de Deus. Adolescente que está nos escutando essa manhã, você que está nos escutando, vamos escutar a palavra de Deus, para que você venha receber esse alimento precioso e verdadeiro, para que você não venha ser enganado. Muitas vezes as pessoas elas querem deixar você na igreja, e elas ficam trazendo situações que são antibíblicas, só para você
entender que é importante você estar ali, que se você acreditar naquilo que está sendo ensinado para você, você vai ser abençoado. Ou seja, como a teologia da prosperidade, você dá 100 para receber 1000. Como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa abençoada. Mas uma coisa está escrita na Bíblia: nós vamos tirar nosso sustento do suor do nosso rosto, não tentando fazer barganha com Deus. Então cuidado com as falsas promessas, cuidado com os falsos ensinamentos que estão ensinando para muitos aí Brasil afora. Não devemos generalizar, mas há muitos grupos neopentecostais que se dizem evangélicos, herdeiros da reforma protestante, mas seus princípios contrapõem os pontos básicos e inegáveis do protestantismo. Alguns pregam e praticam coisas que envergonham o protestantismo. Em alguns casos, toda a doutrina bíblica, tão diferentes pelo protestante, chega a ser destruída, como nós falamos. Uns pregam a barganha com Deus: eu dou 100 para ganhar 200. Se você não der, você não vai conseguir vencer. Não é assim. O dízimo e a oferta são bíblicos, mas nós damos um pouquinho do muito que nós já ganhamos por Deus, mas não para ganhar mais, é porque já ganhamos. E como disse o pastor um dia, eu não faço as coisas para ser salvo ou para ter alguma coisa. Eu faço as coisas porque eu já sou salvo e porque eu já tenho muito. Porque Deus dá sempre muito mais do que nós pedimos ou pensamos e que muitas vezes merecemos. Se não vejamos, não seria a promessa de felicidade, bênção e vitória através de uma contribuição financeira? Ou seja, para mim ser feliz, eu tenho que dar uma contribuição financeira? Eu sou obrigado? Não. O dízimo e a oferta é amor. Não é para mim ter alguma coisa, é porque eu já tenho. Uma generosa volta ao princípio da venda de indulgência é como se nós estivéssemos vendendo indulgência. Para mim ser feliz, para mim sair de um lugar ruim, eu tenho que pegar e dar uma certa quantia em dinheiro. E tem que ser aquela. Não é assim que funcionam as coisas. Por isso que Paulo nos diz, eu falo novamente, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não seria o uso de elementos como galinha de arruda, sal grosso, copo d'água na liturgia, uma volta ao misticismo medieval tão condenado pelos reformadores? Isso é para cada um de nós meditar. A teologia da maldição hereditária, a teologia da prosperidade não seria uma vilipêndio à doutrina da graça? Se nós temos a graça do Senhor, nós precisamos nos sujeitar a essas coisas para sermos felizes? Não. Jesus já nos deu tudo o que é suficiente. E a maior prosperidade do ser humano é saber que todos os dias nós dependemos do Senhor e que Ele nos sustenta a cada momento. Eu gostaria que cada um dos senhores refletisse sobre isso que foi falado aqui. E para os senhores guardar no coração, Gálatas 1, 8, 9 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregasse um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, vocês têm que estudar a palavra. Como é que você vai saber se o evangelho que estão te pregando está correto ou não, se você não estudar a palavra? Você se alimenta daquilo que lhe dão. Mas se você conhecer como aquele alimento foi produzido e de onde foi tirado o que está produzindo esse alimento, você vai conseguir receber aquilo que realmente você merece. Lucas 21, 33 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, medite na palavra, para você não estar participando desse que tentam mudar a palavra do Senhor. E Apocalipse 18, 19, para encerrarmos, diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Ou seja, ninguém tem autoridade para acrescentar nada na palavra do Senhor e ninguém tem autoridade para tirar nada do que o Senhor colocou na sua palavra. Medite na palavra do Senhor, para que você não venha ser engodado, ensinado com coisas erradas.
E para encerrarmos, no início do século XX, apesar da presença marcante dos imigrantes europeus, a origem protestante e do valoroso trabalho de missionários da Igreja Evangélica Tradicional dos Estados Unidos, no nosso país, eram ainda quase que totalmente católicos, lembra? Quando veio o pentecostalismo para o Brasil, o protestantismo para o Brasil, foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão do crescimento do evangelho do Brasil. Viram? Algo que aconteceu em outro país, mas como era direcionado por Deus, fez a diferença no nosso país. Os missionários suecos Daniel Berg Gunaving chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 2010 com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal e receberam em Chicago, nos Estados Unidos, e fizeram a grande diferença. Assim como esses dois jovens, Daniel Berg Gunaving, fizeram a diferença no Brasil, através de algo que talvez eles nem sabiam que seria tão grande, mas que incendiou um país todo. Você, adolescente, você que está nos assistindo nessa videoaula, você também pode fazer a diferença. E para encerrarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento ao pastor Douglas, presidente da DMF, ao pastor Carlos Júnior, nosso superintendente da EBD, a missionária Dirley, a nossa pedagoga, coordenadora da EBD, e a todos os nossos alunos, nossos adolescentes, e a todos aqueles que vão assistir essa videoaula, que o Senhor possa falar com vocês, principalmente entender a importância do movimento pentecostal, entender a importância de estar direcionado pela palavra de Deus, de verdadeiramente seguir a palavra de Deus, não seguir doutrinas humanas utilizadas para muitas vezes enganar você, para manter você na igreja, que não é a igreja de Jesus, cujo existe um só corpo, cujo cabeça é Jesus, mas é uma igreja onde as pessoas estão ludibriando a boa fé de outras, para que possam atingir os seus objetivos pessoais e não objetivos de crescimento e expansão do reino de Deus. Espero que o Senhor tenha falado com você através dessa lição e eu gostaria de convidar a todos para nós fazermos uma oração agora. Senhor, nós te agradecemos por essa lição tão especial que fecha o quarto trimestre de 2020. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um que assistir essa videoaula possa ter um dia de regozijo, um dia de paz, e que possa ter essa chama, Pai, do pentecostalismo, essa ação do Espírito Santo na vida deles, Pai, arraigada, e que eles possam ter uma vontade de estudar a Tua Palavra, de Te conhecer mais, Senhor, através da Tua Santa Palavra, e que a Tua graça possa estar e que seja derramada sobre cada vida, Pai, que esteja assistindo esse vídeo, sobre cada adolescente, Pai. Desejamos te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um dia muito especial.